Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Cara, que vitória importante do Botafogo, rapaziada. Que vitória importante, né? Que jogo importante em vários sentidos. Uma derrota eu acho que seria muito complicada em vários aspectos pro clube. Foi um jogo dentro de casa que o Botafogo precisava voltar a ganhar dentro do seu território. O jogo foi contra uma equipe, né, cara, que tá ali na mesma faixa, digamos assim, com a mesma preocupação na tabela de classificação que o próprio Botafogo. Um jogo difícil contra um adversário que, em termos de desempenho, né, vem demonstrando coisas melhores, né, do que o Botafogo nas últimas semanas com o Fernando Diniz, né, mas o Botafogo foi lá e conseguiu vencer com o hat-trick dele, Arthur Cabral. É muito louco isso, né, cara? O Arthur Cabral, ele tem momentos que ele acorda, né, cara? Sei lá, irmão, de um sono, de um coma, e ele lembra, caralho, eu sou um baita centroavante. Porra, eu fui convocado algumas vezes para a seleção brasileira, eu fui comprado pelo Palmeiras, eu fui artilheiro na Europa, eu fui artilheiro do Campeonato Português, eu fui artilheiro do Campeonato Italiano. E aí, irmão, quando ele lembra, quando ele tem essas lembranças, essa confiança, caralho, irmão, a gente vê isso, né? Pra tu ter ideia, o Igor Jesus não marcou nenhum hat-trick, né, com a camisa do Botafogo, né, na carreira dele. Ele não tem hat-trick com a camisa do Botafogo. Tiquinho Soares, que é o artilheiro dos pontos corridos do Botafogo junto com o Lúcio Flávio, tem o mesmo número de gols e com menos partidas, ele não chegou a fazer um hat-trick. Ele chegou a fazer 2 gols em vários jogos, mas hat-trick não fez. Eu não consigo recordar aqui qual foi o último centroavante que meteu 3 gols pelo Botafogo em um jogo só. Eu não consigo me lembrar de verdade, tá? Pô, pior que minha memória é boa, né, cara? Roger, Diego Souza, Valência, Rafael Navarro, Babi, não lembro, né? Qual foi o último centroavante que meteu 3 gols pelo Botafogo num jogo só? É o mais importante que o Cabral, né? Vocês têm boa memória também, pode colocar aqui nos comentários que foi o último, né? Mas se vocês assistiram, né, cara, o pré-jogo do meu grande amigo Fabiano Bandeira, se vocês não assistem, né, o canal dele, eu recomendo muito, né, para vocês que querem entender de tática, estratégia de adversário e tudo mais. E ele falou sobre o espaço que o Corinthians dá para finalizações dos seus adversários de fora da área, né, desprotegendo muito a meta defendida pelo Hugo Souza. Certamente essa foi uma informação passada pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral explorou com maestria no primeiro gol, né? E agora a gente vai para os assuntos polêmicos, né, cara? Aí eu vou ser irritante com a galera do Botafogo. Arbitragem, né, com a nossa torcida. Já vou na contramão da maioria das pessoas que, obviamente, vão estar imbuídas aí do clubismo, né? Pra mim, não foi falta, tá? No gol do Corinthians, marcado, eu acho, pelo Garro, né? Não foi falta, na minha opinião. Embora seja uma falta absolutamente marcável, comum de se marcar no futebol brasileiro, eu estaria sendo hipócrita, porque eu reclamo muito disso, né? Da quantidade de faltas que nós temos marcadas no campo. Tipo assim, é só o zagueiro virar de costas e cair que é marcada a falta. Eu não achei falta, beleza? Só que o Felipe Fernandes de Lima, né, que é um pavão, né, quem conhece a história dele sabe, o Felipe Fernandes de Lima, ele é um árbitro que ele gosta de aparecer, ele gosta de compensar, ele gosta de falar no megafone, ele gosta de ficar mexendo no cabelo. Ele é o... Não me entendam mal, né? Porque vai parecer que eu tô falando uma coisa assim, mas ele é o Margarida, né? O Margarida, lembra que ele fazia aqueles movimentos, né? O Felipe Fernandes de Lima é desse jeito, né? Ele gosta muito de aparecer, ele gosta muito dos holofotes, ele olha pro telão, ele ajeita o cabelo. É o Cristiano Ronaldo da arbitragem, só que o Cristiano Ronaldo é um gênio, ele é uma merda, né? E pra compensar a não falta que ele marcou, que pra mim nem foi falta no gol do Corinthians, ele marca um pênalti inexistente pro Botafogo. A arbitragem de vídeo manda tirar o pênalti. E ele perde completamente o controle do jogo com isso. E começa a discutir com os jogadores. Ele gosta de ficar tipo assim, de deboche com os jogadores. Ficar falando que jogador... Teve um jogo Vasco e Vila Nova, em 21, que ele falou, vocês são todos jogador de Série B. Eu só falo com jogador de Série A pra cima. Só pesquisar. Pesquisa aí. Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Série B. Pesquisa. É que vocês vão ver. É um maluco extremamente arrogante, bizarro, né? Assim, o comportamento desse cara é bizarro.
Enfim, ele anula o pênalti. Só que aí o Arthur Cabral, cara, tava inspirado. Faz o 2-1, Botafogo... É aquilo, eu acho que com os desfalques, isso potencializou o Franklin a não querer inventar, a querer fazer o simples. O Botafogo teve o Huguinho e o Medina mordendo muito, marcando muito, liberando o Montoro mais à frente, né, como meio-campista. Eu acho que foi importante ter esses dois mordedores ali no meio. O Medina marcando de um jeito que eu nunca vi, né? O cara roubando muita bola, batendo até, e tinha que bater mesmo. E o Edenilson no banco, né? E a gente teve ali o Cadiro, o Vidalba, né? Brigando da maneira que precisavam, que podiam, né? Tivemos o Ponte, que defensivamente deixa a desejar, mas ofensivamente é, né, um cara com um refino interessante. E o Ferrarese, cara, eu queimo a língua aqui, cara. Vocês que me acompanham há muito tempo. Quando o Ferrarese foi anunciado que ele poderia vir pro Botafogo, até numa possível troca, o Vitinho quase foi pro São Paulo pro Ferrarese vir. Acabou que ele veio e não teve nem a necessidade de troca. Eu fui um dos que falei aqui. Cara, eu não gosto de Ferrarese, acho que é um jogador que não demonstrou muita coisa no São Paulo. Não acho que é um cara que pode agregar e tá agregando muito. Né, que bom, assim, é uma queimação de língua que eu falo com todo o prazer do mundo, falo pra todo mundo que eu tenho muita satisfação, né, do Ferrarese estar jogando muito bem a bola que tá jogando com a camisa do Botafogo. Já vou falar de Barbosa, já vou falar de Danilo. Aí tivemos a entrada do Cauã Toledo, né, cara, que é um moleque muito bom, só que ele vai errar, um moleque novo, né, e naquele errou a bola sobre o Arthur, que meteu a hat-trick. Botafogo 3-1. Vou ser justo aqui com o Neto, tirando uma bola que, tipo assim, cara, era uma bola fácil, ele entregou no pé do atacante do Corinthians, podia ter dado merda. Mas ele foi bem, gostei do Neto no jogo de hoje. Semana que vem a gente vai quebrar um pouco a cabeça, porque o Barbosa não deve jogar, por motivos óbvios, e o Ferrarese está suspenso, forçou o cartão, até porque não poderia jogar contra o clube que detém o passe dele. A gente deve ter Justino, que entrou bem de volante hoje, e o Bastos na zaga. Sobre o Danilo ficou ausente de uma maneira até que me surpreendeu. A informação que eu tenho, beleza? E aí eu vou ligar com outras informações que eu tive ao longo do dia. O Danilo, ele pediu pra não jogar. Ele virou pro Botafogo e foi muito transparente. Ele virou pro Botafogo e falou assim: gente, eu tô com medo de me machucar, tá? Eu tô com medo, amanhã é a convocação na seleção brasileira, e eu estou com medo de ter uma lesão e perder o sonho da minha vida, que é jogar a Copa do Mundo. O Botafogo, né, o que era o usual? Foda-se, bota ele pra jogar, tem que jogar. O cara é funcionário do clube. Só que o Botafogo não tá com muita moral, né? Devendo salário, devendo pagamento, com problemas financeiros, sabe que tá um pouco na mão do cara, sabe que o cara também é um profissional de respeito, e o Botafogo entendeu que é legítima, né, assim, o medo, né, o temor do Danilo de se machucar faltando menos de 24 horas para o sonho de se concretizar dele de ir para a Copa do Mundo. Então, o Botafogo respeitou esse pedido, né, do Danilo. Porém, eu não tenho dúvida, tá? Só juntar A mais B. Danilo tem 12 jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida, assim, eu não consigo, isso não é uma apuração, é uma suposição que pra mim é muito óbvio, né, que é o empresário do cara virando pra ele e falando: Danilo, você vai pra Copa, se não pintar a proposta da Europa do jeito que a gente está projetando, você tem a possibilidade de ser comprado por clubes aqui do Brasil. E clubes do Brasil não vão gastar uma grana absurda se você entrar em campo mais de 12 vezes pelo Botafogo, porque aí você não vai poder jogar por essas equipes no Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Eu não tenho dúvida que isso também foi uma orientação do staff do jogador, beleza? E o Barbosa se despediu hoje, depois do jogo, chorou de emoção, né? O Luquinhas, que é meu parceiro, até fez uma collab lá comigo mostrando, né, o choro dele. E falou que o Botafogo está precisando pagar salários, está com problemas financeiros, tudo isso a gente já sabe. E o Barbosa, portanto, vai jogar no Palmeiras. E justamente por isso, saída do Danilo, provável, saída do Barbosa, certa, possibilidade de saídas do Vitinho, do Matheus Martins, do Montoro, de até mais jogadores, com toda a crise que está acontecendo no Botafogo. O Botafogo precisava ganhar hoje, cara.
no jogo de 6 pontos. O Botafogo precisava ganhar de um concorrente nessa briga ali, né, na zona da confusão. E vamos ver o que vai acontecer em breve. E tem uma atualização, né? O jogo contra o Independiente Petroleiro que aconteceria na Bolívia nesse meio de semana, na quarta-feira, se eu não me engano, não vai acontecer na Bolívia por conta dos problemas ali sociais, né? E assim, políticos de protestos, né, que estão acontecendo na República Plurinacional de Bolívia. E o jogo vai acontecer no Paraguai, né, que é o país onde está localizada a Conmebol, com portões fechados. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Bom demais essa vitória. Vamos pra cima. Fui!